Luiz Castro vai ser o novo técnico do Santos? Ainda não temos essa resposta, mas o presidente Marcelo Teixeira, em entrevista, confirmou que houve sim uma reunião com o empresário do treinador português e também avaliou de forma otimista o avanço das negociações com o Luiz Castro. Ou seja, saímos de apenas apurações para uma pessoa que representa o Santos institucionalmente, no caso o Marcelo Teixeira, confirmando que as conversas estão andando de forma positiva. Então vamos repercutir o que disse o presidente Marcelo Teixeira. Estou com a matéria do GE, onde o título é o seguinte: presidente do Santos detalha a negociação com o Luiz Castro, abre aspas, avançou bastante, fecha aspas. Vamos a mais detalhes do que disse o presidente do Santos, né, em participação de um evento da CBF, e ele falou o seguinte, abre aspas, não há como esconder, nós, de fato, conversamos, abrimos negociações na semana passada, isso avançou bastante a ponto de o representante ter vindo ao Brasil. Ele deixou claro que gostaria de conhecer a estrutura do Santos, do CT da Vila. Desde ontem, o representante está aqui, fecha aspas, para o Marcelo Teixeira, que confirmou as informações que saíram na manhã desta terça-feira de que o Santos teria se reunido com o empresário do Luiz Castro para, né, mostrar as instalações da equipe santista e, obviamente, também discutir a questão de um projeto para 2025. E aí, ele seguiu falando o seguinte: estamos aguardando a avaliação feita pelo Antônio Teixeira, que é, né, o empresário do Luiz Castro. Tomara que seja um bom prenúncio. Não é de família, mas talvez lá atrás deve ter alguma raiz portuguesa. Risos, né? Ele falando sobre o sobrenome do representante do Luiz Castro. E aí ele continua. Tudo caminha, acreditamos para um desfecho favorável. E olha o que ele diz agora. Hoje, nitidamente, a prioridade é o Luiz Castro. Não temos nada a esconder. Fecha aspas para Marcelo Teixeira. E aí a matéria segue dizendo o seguinte: mais cedo o GE revelou que o empresário do treinador português esteve na Vila e conheceu as instalações do clube alvinegro. A pedida salarial de Luiz Castro está na casa dos 2 milhões mensais, valores que incluem também o pagamento de sua comissão técnica. Além disso, o português pede um massivo investimento na aquisição de novos atletas para a montagem de um elenco competitivo. Embora não assuma, o Santos tem pressa para concluir a negociação, isto porque o Peixe quer ir ao mercado antes dos seus concorrentes da Série A do Campeonato Brasileiro e pretende fechar rapidamente a contratação de reforços para a próxima temporada. Então tá aí as aspas do presidente Marcelo Teixeira classificando, né, de forma otimista essas conversas com o Luiz Castro. E eu sempre falo aqui neste canal, lá no meu outro canal, onde nós temos as nossas lives diárias, que, é claro, existe uma diferença da apuração de um jornalista, e todo mundo, né, que está comentando sobre essa questão do Luiz Castro são pessoas que têm fontes confiáveis, mas entenda que é diferente um jornalista que você gosta, que você acompanha, cravar que as negociações estão avançando, e outra coisa é o presidente do Santos, o vice, alguém que fale pelo Santos, né, o Brax, o Galo, enfim, falando que classifica de forma positiva, que acredita no acerto, enfim. É diferente, porque a torcida vai olhar para o que o Marcelo Teixeira está falando e vai criar uma expectativa maior ainda, porque é alguém que representa o clube que está falando sobre isso. E aí você pode pensar, Marcelo Teixeira se precipitou ao falar isso? Você também pode pensar, bom, se ele falou isso é porque ele tem confiança que de fato haverá um acerto entre Santos e Luiz Castro. Ele falou isso para criar algum tipo de pressão, para espantar a concorrência? Não sei. Mas uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? O Marcelo Teixeira é um cara que tem essa experiência no mercado. Ele não é presidente do Santos há poucos meses. Já foi presidente do Santos em outros momentos. Como, por exemplo, a situação do Gabigol. Todo mundo cravando que o Gabigol já era jogador do Cruzeiro. De repente, o Marcelo Teixeira vai e pum! A gente mandou uma proposta assim, tá na mesa, né? Para criar aquele clima de, olha,
Gabigol volta, você que, né, foi revelado aqui. Então, será que o Marcelo Teixeira jogou isso de forma proposital? Falou meio que no calor das emoções? Vamos saber nos próximos dias. O fato é, criou uma certa pressão para o próprio Marcelo Teixeira, né? Porque, é claro, se fechar com o Luiz Castro, boa parte da torcida do Santos, né? E a gente acompanha as redes sociais, vai gostar, vai comemorar. Agora, se não fechar, cria também uma certa pressão de, ó, vamos ter que ir atrás de um nome do mesmo tamanho ou maior do que o Luiz Castro, né? Não vai me aparecer com o Antônio Oliveira, com o Cuca, com o Renato Gaúcho, que a torcida do Santos vai reclamar. É a mesma coisa com o Sampaoli, né? Quando saiu informações de que o Santos estava conversando com o Sampaoli, que ofereceu, né, cerca de 2 milhões e meio pelo Sampaoli, a expectativa do torcedor do Santos era essa, que o Santos fosse atrás de um nome parecido. E eu sempre li argumentos do tipo, bom, se tinha dinheiro para oferecer para o Sampaoli, então tem que oferecer para o Luiz Castro, tem que oferecer para outro nome que também possa, né, chegar e ajudar a arrumar a casa. Então, a expectativa do torcedor, ela cresce. Uma coisa é o jornalista, mesmo com fontes confiáveis, postando uma matéria, fazendo um vídeo, fazendo uma live. Outra coisa é alguém do Santos falar isso abertamente, publicamente, em um evento. E foi isso que o Marcelo Teixeira fez. Torço para que dê certo, porque acho que das opções que o Santos cogitou é o nome que pode contribuir não só dentro das 4 linhas, né, na formação de um time que pode ser competitivo, como também na visão do Luiz Castro de futebol mesmo, né? Um cara que gosta de colocar as coisas em ordem, gosta de modernidade no sentido de equipamentos profissionais, sempre buscando, né, a evolução, acrescentou bastante isso no Botafogo. Então, sinceramente, espero que caso venha o Luiz Castro, ele também tenha esse tipo de liberdade, né? Inclusive, só para a gente também concluir uma situação aqui, de uma outra matéria que o GE fez hoje no começo da manhã, que a gente até repercutiu em um outro vídeo aqui, que é o seguinte, né, que fala sobre alguns pontos que o Santos também deseja no Luiz Castro. A negociação por Castro acontece há várias semanas e, como o GE vem informando, o clube só irá avançar em outro nome se não houver possibilidade de contratar o português. Nesse início de semana, ele voltou a ganhar força dos bastidores. Tá. Castro é visto pelo Santos como um nome capaz de coordenar uma boa mudança no departamento de futebol e ser o capitão de uma reformulação para o retorno à Série A. Para tê-lo como treinador, o Peixe está disposto a fazer esforços financeiros não só de salário, mas também de investimento. O clube entende que nesse retorno à elite precisa dar um passo certeiro na escolha do comandante. Castro tem oferta de vários clubes, incluindo alguns dos Emirados Árabes. O português esteve em Dubai com seu staff e, por hora, ainda não decidiu sobre o seu futuro. Né? Esse é um trecho de uma matéria de hoje de manhã do Globo Esporte, antes das aspas do Marcelo Teixeira. E aí, de acordo com informações do De Olho no Peixe, o projeto que o Santos oferece, né, para o Luiz Castro, dentre esse pacote aí de questão de investimento, enfim, oferece 2 anos de contrato. E aí bate com aquilo que o Marcelo Teixeira disse, acho que semana passada, que ele enxergava que o ideal seria o Santos pensar em um treinador para 2025 e também 2026. E o Marcelo Teixeira também, né, nesses últimos meses, principalmente com o Carille, enfim, bateu muito nessa tecla da continuidade de um treinador. Só trocar em último caso. E caso o Santos tenha o Luiz Castro fazendo um bom trabalho, o Santos também dando a ele um bom elenco, não vejo como impossível você conseguir ter esse treinador por 2 anos ou até mesmo mais, né? Meio que o Vojvoda e o Abel Ferreira no Palmeiras e no Fortaleza. Mas é claro, só o treinador sozinho não faz milagre, assim como só um elenco com jogadores estrelados também não faz milagre. Ajuda, mas não faz milagre. Então você tem que ter o equilíbrio dessas duas situações. Vamos torcer para que o Santos resolva isso o quanto antes. A gente sabe como funciona no futebol brasileiro, né? Da importância de você ter a definição de um treinador para você ter a montagem do seu elenco.
E a questão de investimento. Não descartaria que algum patrocinador do Santos ajude a bancar alguma contratação. A do Gabigol já tem patrocinador que já falou que a gente ajuda a bancar parte do salário. Não descarto essa possibilidade. Como também, óbvio, que o Santos vai vender jogador. O Jair é o jogador que o Santos tá o primeiro da fila para ser vendido para Porto, para Atalanta, para conseguir também viabilizar a chegada de outros atletas. Além, é claro, de jogadores que voltam de empréstimo, como o Soteldo, Lucas Barbosa, Lucas Braga, Zanocelo, enfim, outros nomes que podem ser vendidos e o Santos, com o dinheiro, reaplicar em um investimento no seu elenco. Mas vamos acompanhando, qualquer coisa a gente atualiza aqui no canal. Por isso é importante você o quê? Estar inscrito. Já se inscreve e também deixa sua opinião sobre o Luiz Castro aqui neste vídeo. Grande abraço e até a próxima.